Olá, tudo bem? A proteção da informação é um desafio cada vez maior para as empresas. Os cyberataques crescem a cada dia e as técnicas dos hackers são cada vez mais avançadas. Neste vídeo, converso com Antônio Santana, diretor de negócios da InfoSW, que é parceira Gold da WatchGuard, sobre as melhores estratégias para a segurança da informação. Antônio, conta pra gente sobre essa parceria da InfoSW com a WatchGuard e a sua experiência com segurança da informação. Simone, tudo bem? Obrigado pela participação. Bom, a InfoSW ela existe há 17 anos no mercado. Nós nascemos com o conceito de prover serviços de infraestrutura e segurança da informação, com o surgimento aí daquela época para cá, veio tendo bastante demanda e a gente foi procurar no mercado um parceiro que pudesse atender à altura, não só com tecnologia, mas também com todo o relacionamento, né, que é o lado pessoas, é o que faz a coisa de fato acontecer. E aí fizemos uma boa parceria com a WatchGuard, e já estamos há 8 anos, já com um nível bem alto de certificação. Tá? Então, tem bastante trabalho e bastante proximidade com o WatchGuard. Os cyberataques crescem de forma assustadora e a gente sabe que a pandemia intensificou as ações dos hackers. Quais são as melhores estratégias para minimizar esse impacto, na sua opinião? Então, de fato aumentou, Simone. Eu acho que tiveram dois fatores que fizeram a situação de ataques, vulnerabilidade se intensificar, né? São vários, mas assim, sintetizando em dois, acho que são os fatores humanos, né? Nós, nos últimos meses, passamos a buscar mais conteúdo, a gente começou a explorar mais notícias, a gente começou a explorar até os memes que a gente vê hoje aí, né? Então a gente sai clicando em tudo o que vê. Então, assim, a busca por notícia, a busca por conteúdo na internet nos trouxe uma visibilidade para o mundo. A gente ficou mais ativo e com isso nós ficamos mais vistos, né? Então, isso dá uma grande brecha para um tipo de ataque que a gente chama de phishing, né? Que ele fica esperando alguém passar ali para fazer uma pescaria. Se colar, colou. Então, essa atuação, né, de forma mais intensa na internet tem feito isso. E outra coisa que não, a gente vê a todo momento, né, o que nós participamos, é que as empresas têm ido para o home office, né, para o acesso remoto, né, e muitas vezes negligenciando alguns aspectos de segurança. Então, a coisa nasceu de uma cidade muito rápida, né? Eu costumo dizer aqui que é como se fosse um bebê que nasceu aí com prematuro e o quartinho dele não estava pronto, né? Então tivemos que fazer acontecer. Então faz acontecer, põe lá. Só que essa exposição de N formas trouxe essas vulnerabilidades um pouco mais à tona. Você falou do trabalho remoto, né? A gente sabe que as empresas estão vivendo essa nova realidade. Fala um pouquinho mais sobre qual que é o impacto disso na segurança da informação. Olha, é total, Simone, porque além de conceder acesso de fora à minha organização, eu estou produzindo, né, uma interação do outro lado que eu não tenho muito controle, né? Então, assim, eu mando o colaborador para casa e como é que é lá na casa dele? Aqui eu tenho um monte de regras e políticas, né? Mas como que é lá? Né? Lá eu não tenho esse controle. Então, não é só o lado também operacional, será que ele está trabalhando ou não, que muitos empresários pensam nesse lado da produtividade, mas eu estou falando eu perdi um certo controle do que tem do outro lado. Muitas vezes a máquina é dele, não é da empresa que tem a política, tem a governança toda para uso, né? Então, o impacto disso, do ponto de vista de segurança, é muito importante. Vamos pensar assim, Antônio. Eu uso um computador com antivírus, eu tenho softwares que são licenciados, eu me considero uma pessoa até que experiente com o uso da internet. Mas mesmo assim, os hackers acham brechas. Qual é o calcanhar de Aquiles e aonde está a verdadeira vulnerabilidade? Então, você tocou num ponto interessante, né, Simone, que é assim, eu tenho um bom antivírus e sou experiente, né? Só que a segurança não se restringe só a esses itens, né? Se a gente pegar como experiência que você comentou aí, o antivírus,
ele é um dos elementos, né? Mas, por exemplo, a desatualização do software, os softwares estarem atualizados, né, é uma das maiores brechas de segurança. Então, não adianta eu ter o melhor antivírus, né? E dizer para o meu antivírus que ele pode confiar, por exemplo, no Microsoft Office, que é uma ferramenta que eu uso todos os dias, ou no Java, ou no Chrome, e N aplicações que rodam dentro da máquina, né? E essas máquinas têm problemas de segurança. Então, é por isso que os fabricantes constantemente liberam atualizações. Quando a gente vê o nosso Windows lá atualizando, o nosso celular atualizando, eles estão tratando de corrigir coisas que estão abertas. Só que essas coisas passam pela rede, porque o antivírus confia no Office. Então ele fala, não, pode usar. Então a brecha de segurança não está ali. Com o tempo, essas vulnerabilidades vão ficando conhecidas. E aí os fabricantes vão tratando e às vezes até os antivírus vão conseguindo enxergar isso de uma forma mais ativa, né? Então, assim, ter um ambiente atualizado é muito importante. Não só ter o antivírus, mas ter um ambiente muito atualizado faz toda a diferença, né? Tem ameaças, por exemplo, que são do tipo zero day. O que é isso? O antivírus, como você comentou, pegando um exemplo, né? Ele é baseado em assinatura. O que é uma assinatura? Acontece uma ameaça, essa ameaça é reconhecida e é feita uma assinatura, um banco de dados dizendo, ó, essa ameaça é conhecida agora. Então, quando acontecer alguma coisa nesse sentido, ele olha no banco de dados e fala, ó, eu conheço essa ameaça, é a tal e eu vou bloquear. Mas os ataques do tipo zero day, que são aqueles que ainda não foram descobertos pelos antivírus, eles exploram muito esse lado dos softwares desatualizados, né? E é muito comum, isso acontece aí nas ondas de ransomware, que é o que mais explora isso, o ataque zero day, é muito comum que o fabricante libere uma atualização, né? E o usuário do lado de cá, a empresa, ou quem quer que seja, não atualize. Ou atualize uma delas, né? E eu atualizei meu Office, está sempre atualizado, o meu Windows também. Mas e o Java? E o navegador que eu uso? E o software que eu uso para fazer tal coisa? Tem uma vulnerabilidade? Então, aspecto número 1, com relação a antivírus, né? O antivírus somente não é suficiente, né? Aí estamos falando de um outro elemento que é proteger a minha conexão. Então, por exemplo, a gente estava falando de home office, a gente tem a internet dentro de casa, né? Mas eu não tenho um firewall aqui. O que o firewall faz? Ele permite ou nega conteúdos suspeitos, né? Não, a gente não tem isso em casa. Via de regra, as pessoas não têm isso em casa, né? Então, a minha rede pode estar chegando ao alcance do universo aí a todo momento. Basta o hacker dar uma explorada que ele vai nos encontrar. Agora, se ele vai nos atacar ou não, é uma outra história, né? Tem a questão dos phishings também, né, que eu acho que é um ponto bem vulnerável e eles também ficaram modernos. O que é o phishing? O phishing é aquele e-mail que você recebe, que vem um boleto para pagar, né, que é o caso mais clássico, mas acredite, acontece muito, né? Mas agora você está mais, como você comentou, sou uma usuária experiente. Como é que eu trato isso? Você olha lá, chega lá a conta da TIM para pagar, né, a propaganda aqui da operadora, e você tem uma outra operadora, você usa Vivo, sei lá, ou vice-versa. E aquele boleto você fala, não, isso aqui é falso, eu nem tenho esse recurso, não tenho esse serviço, né? Só que os phishings hoje, Simone, eles são muito mais inteligentes do que isso. Eles são capazes, robozinhos, de ler a nossa caixa de entrada, porque permitiu em algum momento entrar, enxergar algum conteúdo que nós estamos trocando e montar um e-mail baseado naquele contexto. Aí você vai falar, poxa, eu estou trocando um e-mail com o Antônio, eu convidei ele aqui para participar da entrevista na Infranews, ok, né? A Simone me respondeu. Agora, de repente, ele me manda um negócio aqui que é para eu ver como é que ficou a apresentação e tal, e eu clico. Então, estamos nesse nível de phishing, né? Então, contexto tem sido muito utilizado. Então, cuidar do antivírus, das atualizações, né? E tomar cuidado para esses contextos é muito importante hoje. E não é fácil, hein? Já vi muita gente experiente clicando em link que não devia porque fui muito bem enganado, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue praticar dentro dos nossos clientes um serviço de análise de vulnerabilidade. Então, a gente entra no cliente e fala, tá bom, você me disse que eu tenho que atualizar um monte de software e cuidar de um monte de coisas,
Mas são muitas coisas. Como é que eu vou saber de 0 a 10 quanto eu estou nessa história? A gente faz uma análise de vulnerabilidade. A gente entra no cliente, senta lá com ele, instala um pool de ferramentas e deixa ouvindo a rede, ouvindo o tráfego de rede durante um tempo. E depois a gente gera um book para um cliente, um relatório dizendo, ó, essas são as suas ameaças, são as vulnerabilidades. Então, por exemplo, você usa um servidor que o servidor, quando eu pergunto para ele qual é o sistema operacional que ele usa, ele me diz, ele fala, é Windows 2012. Aí eu falo, eu conheço 50 vulnerabilidades que exploram o Windows 2012. E aí, então eu falo, não, isso aqui você tem que esconder, você tem que fechar isso, você tem que fechar aquilo. Inclusive, no nosso relatório, a gente bota até link para dizer quais são as ferramentas que exploram aquela vulnerabilidade. Então, no fundo, a gente faz o que um hacker faria, né? Uma análise de vulnerabilidade, só que a gente para ali. A gente fala, ó, essa aqui é a pesquisa que o cara vai fazer. E isso, às vezes, não está só dentro de casa, Simone. Isso está, muitas vezes, na internet. Então, a gente já fez trabalho em clientes que rodando falou assim, deixa eu ver aqui o que eu acho sobre infranews na internet. E aí a gente descobre que tem um servidor rodando nos Estados Unidos da Infranews. Mas eu nunca coloquei isso lá. Aí você descobre que a agência de marketing que você contratou para disparar os serviços de comunicação usa em seu nome, né? Então, é uma análise de vulnerabilidade vai ajudar a cobrir esse panorama todo. Agora, e como fazer o gerenciamento disso tudo? Explica um pouco. Dá para é simples, é difícil? Como é que funciona? Tem que ter ferramenta, né? Tem que ter pessoas, tem que ter uma área interna ou externa, tem que ter alguém que tenha esse olhar de segurança da informação para que não torne as demandas muito simplistas. Então, alguém pede alguma coisa, o negócio precisa daquele recurso, fala, libera, instala, põe, tira, compartilha, né? Então, tem que ter alguém que vai gerir de alguma forma isso aí. E não precisa ser uma grande empresa para ter uma área de gerência de auditoria. Você pode ter um parceiro, uma empresa de soluções de serviço, né? Um MSSP que a gente chama, ou você pode ter um colaborador interno, mas você tem algumas regras para uso disso aí, né? Eu acho que hoje a proteção da rede como um todo, ela está muito além da gente definir um perímetro, inclusive, decidir, olha, isso aqui é dentro da empresa, isso aqui é fora. Então, qual é o clássico da segurança? Tem um equipamento de segurança que é o firewall, eu contrato um equipamento de rede que ele fica numa posição que a gente chama de borda, ele fica ali na borda para a internet, né? Só entra e sai o que eu quero. O que a gente percebeu é que esses limites eles não são mais eficientes, não são só verdadeiros, porque a distribuição da informação aconteceu. Então, não adianta eu fazer todo um trabalho de cercar minha empresa, o meu mundo, o meu pequeno mundo de segurança, e agora eu estou usando o Office 365, que está na nuvem, não está aqui. Como é que eu controlo o Office 365 que está lá? Como é que eu controlo o Salesforce, que é meu CRM? Como é que eu controlo o acesso ao sistema de emissão de nota fiscal, que é do meu contador agora, ou da minha prefeitura? Então, olhar para o lado da borda não é mais suficiente, eu tenho que descentralizar isso aí. Antônio, além do phishing que você já falou, quais são os outros tipos de ataque que você tem mais visto nos seus clientes? A gente tem visto disparado aí, além dos ransomwares que vem fazendo uma grande onda sempre, né? Mas as vacinas vão aprendendo sobre eles, vão conseguindo bloquear. A gente tem visto muito roubo de credencial, né? Roubo de credencial ou credencial fraca, porque começa assim, a empresa falou, você tem que usar uma senha forte, 8 caracteres, só que tem que ter letra, número, maiúsculo, minúsculo, né? E aí depois ela te obriga a trocar de 3 em 3 meses, né? Vamos falar de uma empresa que já está um pouco mais madura e está olhando para isso. Então, a primeira coisa que você faz é criar um padrão, né? Você cria tudo isso aí, no final você coloca A, depois você põe a mesma coisa B, a mesma coisa C, você cria padrões. Você teve, por mais que a TI tenha um esforço, tem uma senha que é de alguma forma comprometida. Hoje, Simone, tem alguns estudos que mostram que existe cerca de 37 serviços que a gente é obrigado a trocar senha periodicamente. Falou, poxa, mas 37? Eu não acho que eu não uso isso aí, né? Então a gente começa, vamos lá, Netflix, Facebook, Instagram, Gmail,
loja de cabeleireiro, tudo tem senha. Usuário e senha da empresa, né? A empresa tinha um serviço de single sign-on. Então, o único usuário e senha para o e-mail, para o servidor de arquivos, e só era o que tem de recurso. Talvez o cara do financeiro é o RP e etc. Agora não, agora está cada coisa para um lado. Agora o e-mail foi para fora, o Salesforce foi o seu CRM. Então, tem muita coisa. Então, como é que eu controlo isso? Tem coisas que eu não tenho nem como controlar. Né? Então, não adianta também, chamar um projeto num cliente que ele quer montar um repositório de autenticação única para todos esses serviços. A gente falou, cara, não vai rolar, é muita coisa. Tem ferramentas aí que até se propõe a isso, mas você também tem que centralizar de alguma forma. Né? Então, a gente não vai conseguir gerenciar tudo isso assim. A gente vai, em algum momento, tendo que usar uma senha mais fraca ou uma repetida. Mas quando eu tenho um token de autenticação, eu digito usuário, senha, né? E aí ele manda um token. E tem detalhe também, tem vulnerabilidade em token. Por exemplo, token por SMS é super frágil. A gente tem uma lista aí de matérias de ameaças que aconteceram na fraudes e invasões, porque clone de celular da operadora e o SMS, eu peguei o SMS, né? Então, hoje tem lá o push, que eu aperto um botão e aí sim ele libera, tem o QR Code, tem N tipos de tokens aí que me ajudam nessa questão. Você falou do token e quais outras técnicas que você avalia importante para evitar que esses ataques sejam bem sucedidos? Então, é cuidar de um todo, né, Simone? Cuidar de um todo. O que é esse todo, né? Tem várias frentes, né? E vários perímetros, e tem que olhar para tudo. Então, eu diria que o education, a orientação e educação de uso continua sendo muito bem-vinda, né? Então, por quê? Porque você ensina uma coisa ou recomenda alguma coisa para algum colaborador, daqui a 6 meses isso muda, né? Então, você tem que ensinar de novo. Então, constante orientação. Um outro ponto muito importante, muito negligenciado, Simone, que a gente vê nos projetos, é a parte Wi-Fi. Tá? Então, assim, todo mundo olha para o Firewall, para a segurança externa, mas hoje uma rede Wi-Fi ela possui 6 tipos de ataques direto a uma rede de Wi-Fi. O mais famoso é um Evil Twin, é um equipamentozinho pequenininho que custa US$ 90, muito baratinho, e que ele pode ser alimentado por um power bank desse de celular. Então o cara põe na mochila, senta ali no café ou até mesmo num canto da empresa e liga aquele equipamento fica varrendo o espectro de rede. Ele vai varrer o seu celular, vai encontrar o seu celular e vai começar a clonar todas as redes Wi-Fi que você tem no seu celular. Mas a Wi-Fi de casa tem senha. Ele não precisa da senha, ele ignora isso. Não, pode vir, não precisa nem de senha. O seu celular se conecta. Então, a partir daquele momento, tudo que é trafegado entre o seu dispositivo e aquela rede Wi-Fi, inclusive aquele dispositivo está ligado na internet, para que você tenha a percepção que você está navegando. Né? Você tem o serviço, né? E naquele momento, tudo que está passando ali está sendo capturado. E como eu evito isso? Tem alguns recursos, né? Primeiro, assim, limpa, deixa lá disponível senhas que localidades que você realmente não usa, né? E, se possível, deixe desconectado o seu serviço de Wi-Fi. Ative quando você for usar, porque se você deixar ligado, ele vai se anunciando, né? E para algumas linhas de aparelho, os Android e tal, tem algumas ferramentas que também ajudam a inibir isso aí. Dentro de uma empresa, por exemplo, isso é super comprometedor, porque você tem isso do prédio vizinho chegando o sinal até você, ou alguém dentro do escritório mal intencionado, o que ele vai fazer? Ele liga aquele equipamento e o equipamento começa a fazer uma varredura, né? E ele pode clonar sinais que estão ali dentro. Um outro tipo de ataque Wi-Fi é o que você compromete o espaço. Então, eu estou com o meu celular, eu não tenho permissão de navegar em alguns sites na empresa, ouvir a música que eu quero, então eu estou conectado com o cabo de rede do meu notebook no escritório e o Wi-Fi do notebook eu conecto no meu 4G para ouvir música. Então, eu acabo de fazer uma ponte entre o mundo externo e a rede da empresa. Então, o Wi-Fi é pouco falado, mas muito importante. Vamos falar um pouco sobre o futuro. Me fala como é que você enxerga o futuro, quais são as tendências dessa área de segurança da informação, num cenário de IoT, de trabalho remoto, de inteligência artificial.
Então, eu acho que o futuro é um pouco que a gente falou de que a gente vai ter aí uma segurança distribuída, né? Então, eu tenho que cuidar de todos, não tem mais um perímetro, né? Daqui para dentro, daqui para fora. Segurança ficou distribuída, né? Então, e a gente vê muitas vezes opções que foram feitas foram para fora. Então, por exemplo, as empresas muitas foram para cloud, né, como alternativa. Não vou cuidar mais disso, manda para cloud, isso vai ficar lá, eu pago tanto para Amazon, para Google, para um data center e tal. Só que nesses últimos tempos nós estamos vendo muita gente voltando para casa porque o dólar aumentou muito. Então, o cara que tinha um servidor, sei lá, que custava R$ 1.000, vai custar 2, entendeu? Então, pagava $500. Dólares a 4 é uma coisa, a 6 é outra, né? Então, o cara não aguentou segurar. Aí veio a pandemia, falou, agora que eu preciso baixar a conta ainda, né? Então, diminuir despesa, diminuir receita, aumentar a despesa em dólar. Então a galera começou a fazer o quê? Não, pega esse servidor e traz para cá de volta. Só que ele esqueceu que tinha um monte de coisa vindo junto. Tem que cuidar aí a segurança. Como é que vai ficar aqui? Porque lá, sei lá, a Amazon, a Google está cuidando disso para gente, né? Como é que a gente vai fazer isso aí, né? Então, segurança distribuída e o cuidado para esse caminho de volta, até tornar uma coisa mais híbrida, né? Quais são os elementos que a gente deve olhar e deve cuidar? Como você falou, o IoT. O IoT está presente, é um caminho sem volta, né? O IoT tudo está ligado na internet, né? Então a gente tem os carros ligados na internet, a gente tem a geladeira, a gente tem uma esteira de uma máquina industrial, a gente tem uma impressora, a gente tem um celular, tem uma TV, né? Então, é assim, eu posso ter um bom antivírus para os meus servidores, para as minhas máquinas. E que antivírus eu uso na minha impressora? Que antivírus eu uso na minha televisão, na minha geladeira, no meu carro? Então, a IoT é muito preocupante, né? Como é que eu controlo isso, né? Pô, você tem que, primeiro, observa se tem atualizações. Lembra das atualizações que a gente falou atrás? Esses caras têm atualização também. Não tão frequente quanto os sistemas operacionais, mas eles também têm, né? Uma outra coisa é conseguir inspecionar isso aí. Tá bom, já que eu não consigo atualizar todos os meus IoTs, né? Mas eles passam pela minha rede. Em algum momento eles vão para fora ou não. Crie um bom perímetro de circulação desses IoTs, né? O que a gente chama de VLANs. Separem redes virtuais separadas, dizendo, ó, essas máquinas não falam com essas, né? Então eu dou uma segregada nos perímetros ali. Então IoT tem que tomar cuidado, tem que inspecionar a rede onde está o IoT. Pode estar o IoT, a televisão pode estar servindo de botnet ou de fonte de invasão para uma invasão, para o hacker. Ele planta um negocinho ali, é um endereço na rede, né? E aquela televisão manda pela placa de rede invasão para comando de invasão para outra coisa, né? A gente vê muita coisa em cima de inteligência artificial ajudando muito os negócios, né? Então, a inteligência artificial está aí para correlacionar uma série de dados e criar ações, né? Criar coisas novas. E na parte de segurança tem muita coisa legal voltada para correlacionamento de dados, né? Então, tudo que a gente falou deve ser, e no nossos casos, nossas tecnologias lá com o Watchguard, é tudo armazenado num servidor, e a gente correlaciona esses dados. E aí eu posso, além disso, ter ferramentas de terceiros, são os CIEMs, são os repositórios de logs, de eventos, né? Então, aconteceu alguma coisa, eu tenho aquilo guardado. Para você ter ideia, nos nossos firewalls hoje eu tenho em torno de 3 antivírus rodando dentro do equipamento, cada um com uma especialidade diferente. E a gente faz isso com performance porque o hardware é desenhado com microprocessadores para fazer cada serviço. E o Inteligência V é um serviço da WatchGuard que faz esse tratamento de inteligência artificial em cima do antivírus. Então é um negócio bem, bem, bem legal também. Agradeço muito a entrevista, muito obrigada. Legal, Simone. Eu que agradeço a oportunidade, Infranews sempre colaborando com informações legais na comunidade aí, participo ativamente, gosto e conte comigo sempre que precisar aí. Para não perder nenhum conteúdo da Infranews Telecom, não esquece, se inscreva no canal e clica no sininho para ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Este conteúdo também está disponível nos tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer e Apple Podcasts.